E aí, galera, meu nome é Gustavo Henrique, sou professor de filosofia. Você que está querendo dar aquela preparada para o Enem ou terminar até mesmo o ensino médio, bora para a nossa aula de surgimento da filosofia. O desenvolvimento da polis. Polis é o nome dado a uma cidade-estado, tá? Então, é o desenvolvimento dessa própria ideia de se viver nessa cidade ou de sociedade. Esse desenvolvimento organizacional, que até hoje temos, tá? Comercial, esse desenvolvimento organizacional, comercial e das viagens marítimas gregas vai influenciar para essa ideia de construção de uma civilização. E também vai acabar retirando determinadas ideias que foram impostas pelos mitos. Por quê? Através dessa viagem marítima, os gregos vão perceber que aquele limite ou delimitação dada para o seu mundo, referente ao que era passado pela tradição da mitologia, era uma farsa, era uma mentira. A resolução dos problemas sociais das cidades-estados gregas estava vinculada à utilização do logos para as tomadas de decisões. Logos significa racional, racionalização, utilizando o intelecto, tá? A partir desse momento em que vai se construir e desenvolver uma sociedade, precisa surgir também leis, práticas, questões tributárias. Então, os gregos eles vão estar agora criando uma cunhagem de moeda para ter um valor comercial, vão estar cada vez mais impulsionados para esse comércio, em descobrir novas terras, vão criar até mesmo determinadas colônias, e nisso eles vão começar a ter o surgimento e desenvolvimento da sua própria cultura, tá? Ou seja, o comércio, a descoberta de outros povos vai estar influenciando para esse desenvolvimento cultural dos mesmos. A filosofia busca explicar os acontecimentos e a ordem das coisas através de um processo racional e lógico. A palavra filosofia significa amigo ou aquele que ama o saber, o conhecimento, tá? Então a filosofia está intimamente ligada a uma tentativa de se buscar e encontrar uma verdade. E a filosofia ela sempre está baseada no logos, na racionalidade. Essa mesma racionalidade que vai criar leis, hábitos, ou regular o processo em vida nessa sociedade, nessa cidade-estado, também vai ser utilizado para explicar o mundo, o conhecimento ou determinar uma forma de pensamento. A participação direta do cidadão nas tomadas de decisões democráticas. O que ocorre? Os gregos, diferente dos seus contemporâneos, dos povos que existiam ali em torno, eles vão criar uma prática de governança diferenciada. Não é à toa que chamamos de lá de o berço da democracia. A democracia que temos até hoje, ela vai ser originária na Grécia, tá? Lógico, não vai ser totalmente igual àquele período, vamos ter alguns aspectos diferenciados, mas o que entendemos sobre democracia surgiu lá, enquanto no Egito, por exemplo, existia um faraó, na Grécia já existia a ideia de democracia voltada para que toda a população cidadã, tá? Eu vou explicar agora para vocês a diferença. Todo cidadão grego tinha que participar do sistema político, e essa participação ela não era representativa, mas ela era voltada para você ser o seu mesmo representante, não escolher um representante, tá? Por isso que falamos que é uma democracia participativa, você participa das tomadas de decisões do Estado. O que acontecia? Para os gregos, nem todo habitante era cidadão, tá? Habitante é aquela pessoa que vive lá. Então, um estrangeiro poderia viver lá, outra pessoa poderia estar fazendo comércio lá. Cidadão era o homem grego, que era filho de pai e de mãe grega, justamente porque não ia ter alguma forma de interferência de outra cultura ou de outra nacionalidade na sua educação. E outra, os gregos eles só aceitavam como cidadão os homens. As mulheres elas acabavam perdendo essa participação de direitos políticos, tá? Justamente por conta dos hábitos deles. O surgimento da filosofia. A filosofia ela vai ter início entre o século 7 a 5 a.C., que é o século que vamos ter um grande desenvolvimento e expansão marítimo-comercial da Grécia, inclusive o grande desenvolvimento das colônias que ela adquiriu. A primeira preocupação dos pensamentos filosóficos está relacionada à busca de uma explicação cosmológica.
cosmológica aqui seria a explicação que é dada para a origem da vida, o surgimento dos seres humanos e o próprio desenvolvimento de tudo que existe no sistema solar, no cosmos. Os gregos, eles querem trazer uma explicação agora não mais baseada no mito, mas sim baseada na racionalidade. Eles estão tentando desenvolver um processo científico aqui para o seu período, tá? Isso tudo por conta daquele hábito do logos, da racionalização. Então, vai ter uma recusa de explicar a verdade agora pela mitologia. A verdade agora ela é questionada, ela é perguntada, as questões são fragmentadas, até os fenômenos da natureza não podem mais ter uma associação a seres espirituais, a divindades, mas sim a algo físico. A ideia aqui de debate político, como todo grego ele tinha essa participação na polis, ele tinha por obrigação, todo grego cidadão, lembrando, ele tinha como obrigação essa participação política, vamos ter um grande favorecimento no discurso, na oratória, ou até mesmo na fala. O desenvolvimento da linguagem agora acaba sendo cada vez mais importante para eles. Então, vamos ter essa organização de cidade-estado, que é algo novo lá, que é baseado num sistema de democracia, no qual todos os cidadãos, vão decidir sobre os rumos de desenvolvimento da própria cidade. E isso vai ser debatido na ágora. Ágora significa praça pública. Os gregos vão se reunir nas praças públicas, vão começar um diálogo, discurso sobre algum determinado assunto, ou quais decisões devem ser tomadas para o melhoramento da sociedade. Os gregos aqui, eles estão valorizando a ideia de bem comum, o que é melhor para todos, tá? Então, essa discussão, essa argumentação que ocorre na ágora vai contribuir para o desenvolvimento intelectual, porque vai exigir dos próprios gregos uma formulação de um vocabulário, mais para frente a formulação de uma escrita, a ideia de falar de forma mais fácil e sucinta, e também a ideia de vencer um diálogo, um discurso, de comprovar a sua teoria ou ponto de vista, e como ele é validado numa racionalidade, como foi feita uma experiência em cima dele para comprovar que aquilo é correto. A filosofia está intimamente ligada com o surgimento da polis e a excelência dada à formulação da argumentação. Sim, porque a filosofia inicialmente, com Sócrates, com Tales de Mileto, entre outros, vai ser dado muita importância no diálogo, no argumento, no discurso. Só depois vai ser dado uma visão para a escrita, tá? Mas inicialmente, lá com Tales e até Sócrates, a fala, o discurso, o debate, ele é fundamental. E a Grécia em si, no seu desenvolvimento de cidade-estado, ela vai dar grande importância para isso. Tanto é que eles vão falar da beleza do discurso, a beleza do argumento, que até hoje influencia muito dos nossos políticos, na tentada de convencer o cidadão a votar nele. A origem do pensamento grego. Essa é uma obra retirada do livro de Jean-Pierre Vernant, tá? É uma citação dele. A razão grega não se formou tanto no comércio humano com as coisas quanto nas relações dos homens entre si. Desenvolveu-se menos através das técnicas que operam no mundo, que por aquelas que dão meios para domínio de outrem, e cujo instrumento comum é a linguagem, a arte do político, do retor, do professor. A razão grega é a de que a maneira positiva, refletida, metódica permite agir sobre os homens, não transforma a natureza dentro de seus limites como em suas inovações. É filha da cidade. Preste bem atenção, nessa citação do Jean-Pierre Vernant, ele fala que todas as transformações que o ser humano faz no seu meio, na natureza, ou até mesmo no seu sistema cultural e social, é baseado na fala, na linguagem, tá? Então, a linguagem aqui, ela acaba sendo de extrema importância. A linguagem aqui, ela vai além da arte de convencer, ou do convencimento, da persuasão, mas ela é a arte também de tentar transmitir a verdade, os valores. Por que a Grécia é considerada um berço da cultura ocidental? É justamente porque muito do que temos até hoje foi ou vieram da Grécia antiga, dos gregos. Então, somos influenciados constantemente, até na nossa forma de pensamento, pela filosofia, dos gregos antigos, tá?
O berço da cultura ocidental, os sistemas de ideias democráticas, até hoje influenciam na nossa formação, justamente por conta de nossos valores, ideias, até mesmo a arte de se fazer um belo discurso que os políticos tendem a ter, veio lá da Grécia Antiga. Tá? Os filósofos gregos foram utilizados na construção de pensamentos de séculos e nações posteriores. Que foram depois deles. O que acontece? A filosofia grega e o modo dela pensar vai estar influenciando os iluministas, vai estar influenciando determinadas características de Revolução Francesa, tá? Então, a própria ideia da participação política do cidadão no sistema vai ser dos gregos e vai estar influenciando até hoje, nós que estamos no século XXI. Você que é cada vez mais que seus direitos políticos e o bem comum sejam trabalhados e adquiridos, perpetuados. Até mesmo quando você reclama de um sistema de saúde ou quando você está questionando uma determinada conduta de algum partido político. Os filósofos, as leis gregas criadas no século VII estão voltadas para a melhoria da vida em sociedade e tinha que ter um consentimento popular para sua legitimação. Galera, aqui está falando o seguinte, que justamente uma lei para ser validada na Grécia Antiga, ela tinha que ter, essa participação seria o consentimento de todos os cidadãos gregos, ou da grande maioria. Ela seria debatida, entraria num discurso, entraria em votação, aí depois disso que ela seria perpetuada como correta, válida ou inválida, algo negado, tá? A filosofia, ela vai ter como base o desenvolvimento do senso crítico e uma atitude indagadora. Até hoje, a filosofia ela se baseia nas perguntas como por quê, para quê, em quê, e tudo isso para chegar a uma resposta. A fundamentação da filosofia é justamente a questionabilidade, ou seja, vocês ter o senso crítico de questionar comportamentos, padrões, pensamentos, tá? Você vai questionar o senso comum, levanta questionamentos relacionados até mesmo à existência humana. Por que ela vai nascer de um estranhamento? A filosofia é justamente quando você começa a indagar, seja sobre sua vida, sobre a sua condição, sobre o que é o amor, sobre o que é ser feliz. Você está vivendo no mundo, algum momento você começa a negar aqueles valores de senso comum ou uma determinada prática e você começa a se perguntar por que estou fazendo isso ou por que devo fazer isso, tá? E essas questões, essas críticas que você vai fazer, vai levar cada vez mais a uma reflexão aprofundada. A filosofia ela exige isso e ela tem essa base. Então, tudo isso justamente para se encontrar uma verdade, tá? O foco da filosofia é a busca pela verdade. Por isso, o filósofo ele é amigo ou amante do saber. A filosofia grega é dividida entre dois períodos. A filosofia grega é dividida entre os períodos pré-socrático, socrático e pós-socrático. O período pré-socrático é aqueles filósofos que vieram antes de Sócrates, tá? Os filósofos pré-socráticos, eles estão mais voltados para buscar a origem da vida, do universo das coisas. Agora, os filósofos socráticos, que são aqueles que viveram no mesmo período que Sócrates, eles estão buscando e indagando sobre as questões relacionadas ao ser humano, principalmente o desenvolvimento da ética, das leis, das virtudes, que seria o melhor tipo de comportamento possível, ou um comportamento voltado para os valores adequados na vida em sociedade. Enquanto os pós-socráticos, ou filósofos helenísticos, estão voltados para uma busca sobre a paz de espírito, tá? Como eu vou adquirir ou consigo adquirir uma paz de espírito ou imperturbabilidade da alma. Agora, depois que aprendemos tudo isso, bora para uma questão do Enem de 2015. O que implica o sistema da polis? Lembrando, polis é a cidade, é o estado, tá? Ou a cidade-estado, nesse caso, nesse período dos gregos. É uma extraordinária preeminência da palavra,
sobre todos os outros instrumentos de poder. Galera, quando ele está falando preeminência da palavra, ele está falando que o discurso, a fala, o diálogo é algo mais importante nesse estilo de vida. A palavra constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica. Ou seja, a palavra, ela não aceita contradição, você não vai se desmentir. Se você afirmou alguma coisa, você deve comprovar aquela coisa, tá? Aquilo que foi dito. A argumentação e a polêmica tornam-se a regra do jogo intelectual, assim como do jogo político. Tá vendo? Essa comprovação você tem que tentar passar a verdade que você descobriu ou tentar passar o seu conhecimento por outro na fala ou fazer com que ele admita o seu ponto de vista, tá? Na configuração política da democracia grega, em especial ateniense, a ágora tinha por função, lembrando, ágora aqui, a gente está falando de praça pública, que era o local onde ocorriam os debates, certo? Nas configurações políticas da democracia grega, em especial ateniense, a ágora tinha por função a. Agregar os cidadãos em torno de reis? Não. Como a gente desenvolveu polis, cidade-estado, então significa que está tendo uma forma de governo baseado numa democracia, tá? Referente a esse período. Então, não é em torno de um rei, é em torno do cidadão. O cidadão deve tomar as decisões. Então, a A é falsa. B. Permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado expostas por seus magistrados. Não, são os homens livres que vão tomar essas decisões. Então, eles não precisam ter acesso, porque é eles que estão criando, tá? Eles que estão criando o Estado aqui. C. Constitui o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade? Sim. Aqui ele está falando que é um local que vai ter um debate, tá? No qual os cidadãos vão tomar as decisões do que seria melhor para a sociedade como um todo. Você e todas as pessoas vão tomar parte desse grupo político, ou você e todos esses cidadãos, lembrando que na Grécia Antiga nem todo habitante era cidadão, vai tomar parte das decisões. Ele vai ser o responsável por essa decisão. Por que a afirmativa D é errada? Reunir os exercícios para decidir em assembleias fechadas não era fechada, era em aberto. Lembrando que ocorria na Ágora. A Ágora era uma praça pública, era um local aberto, tá? E a afirmação é congregar a comunidade para eleger representantes. Você não elegia representante, você era seu próprio representante. Por isso que era uma forma de participação, certo? Bora para uma outra questão. Enem de 2015. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem, a matriz de todas as coisas. Galera, isso a gente vai ver na nossa aula de pré-socráticos. Essa ideia inicial está sendo trabalhada por conta de Tales de Mileto, que ele falava da água é a origem de todas as coisas que existem no mundo, tá? Ou é a substância primordial. Mas vamos detalhar numa próxima aula. Continuando o texto. Será mesmo necessário determos nela e levá-la a sério? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque faz sem imagem e fabulação. O foco aqui é a racionalidade. Lembra que quando a gente está criando a filosofia, ela está pedindo racionalidade, ela está pedindo utilização do logos, ela está pedindo questionamentos e comprovações. É justamente essa afirmação. Olha, ela não precisa de mitologia, ela não precisa de fábulas, ela não precisa de fantasioso, ela tem que negar tudo isso. Por isso, visando busca pela verdade. E terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento. Ou seja, através da filosofia,
vamos desenvolver um sistema de pensamento no qual vai acabar guiando as pessoas para criar suas leis, condutas, formas de comportamento ou um pensamento para tentar explicar a origem da vida ou determinadas ações e fenômenos que ocorrem na natureza, ou até mesmo ações que são feitas pelo próprio ser humano. Tudo é uma crisálida. Casulo, face inicial, obra de Friedrich Nietzsche, crítica moderna da obra Os Pré-Socráticos. O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Aquele quer saber qual foi o principal motivo da criação da filosofia, ou qual acontecimento histórico acabou impulsionando para o surgimento da filosofia. Bora lá. O impulso para transformar. Galera, a filosofia, apesar dela buscar explicações no mundo, ela não está querendo transformar a mudança daquela sociedade. Ela quer explicar, tá? Lembrando, a filosofia aqui ela está buscando a verdade. Por mais que ela impulsione alguma forma de transformação, a busca dela não é a transformação, é a busca pela verdade, tá bom? Por isso, a é falsa. Ela pode promover uma transformação, mas ela não busca em si essa transformação. B, o desejo de explicar usando metáforas. Lembrando, a filosofia inicialmente ela não quer uma explicação por metáforas. As metáforas elas seriam associadas à própria ideia de mitologia, tá? Então, ela foge dessa explicação de metáforas inicialmente. C, a necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Sim, quando a filosofia nasce, ela quer essa busca racional. Olha a ideia da utilização do logos aí de novo. E ela quer explicar a natureza, como a vida foi feita, como tudo existe inicialmente. Essa é a preocupação inicial da filosofia. E por isso que estamos sempre trabalhando nessa busca pela verdade através dela, tá? De forma que vamos ter um senso crítico, vamos ser questionadores e vamos estar desenvolvendo cada vez mais a nossa forma de intelecto e nossa relação com o mundo. D. A ambição de expor de maneira metódica a diferença entre as coisas. Primeiro, a filosofia ela não está baseada na ambição. De novo, ela está baseada na razão, certo? As diferenças entre as coisas. Ela não busca pensar sobre a diferença das coisas. Ela busca pensar no porquê, no como, no para quê, certo? Como foi criado, para que foi criado, por que surgiu. Ela não visa só uma ideia de diferença, ela visa o todo. Justamente para se encontrar de novo o seu objetivo, a verdade. Um questionamento, uma indagação que vai nos levar à busca pela verdade. E a afirmação por que ela é falsa? A tentativa de justificar a partir de elementos empíricos. Empírico, gente, significa experiência pelos sentidos, tato, olfato, audição. Então, a filosofia ela busca pela razão e não pelos empíricos. Inicialmente, aqui, ela quer essa explicação voltada para a racionalidade do ser humano e não para os sentidos. Inclusive, muitos dos primeiros filósofos vão trabalhar a ideia de que os sentidos são enganosos. Essas são as referências dos livros utilizados, caso você queira aprofundar o seu conhecimento, tá? Ou buscar mais informações. Meu nome é Gustavo Henrique, professor de filosofia, e agradeço vocês por terem nos acompanhado até aqui. Boas aulas, bons estudos.